Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Eu já anunciei no início do culto do que a gente vai falar hoje, qual é o nosso assunto, mas eu destaquei aqui, e está em vermelho para destacar, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É o quê? Qual é uma variante de é? Tem algo que possa substituir o é na nossa língua portuguesa? Se a gente enrolar muito, até pode ser, mas verbo ser não tem sinônimo, até porque é verbo, então não tem sinônimo. A gente quer entender um pouco mais disso. Eu vou começar com a lembrança que a gente tem, aqueles que tiveram a oportunidade de fazer o catecismo e tiveram a oportunidade de decorar o sacramento do altar, vão relembrar essas palavras até hoje. Eu coloquei elas por escrito aqui, para a gente fazer como a gente fazia no catecismo, né? O pastor pergunta e os catecúmenos, as crianças do catecismo, respondem. E eu não sei se vocês sabem, antigamente tinha um teste, né, dos confirmandos, na frente da congregação, os confirmandos iam lá, e aí o pastor fazia a pergunta. Sabe quem é que está sendo provado naquele dia? É o pastor. É para saber se o ensino que o pastor passou as crianças aprenderam. Muitas crianças morriam de medo, até por isso isso foi terminando. E mudou um pouco a instrução, de quando eu passei pela instrução, por exemplo, de como ela é passada hoje. Mas as pessoas tinham a ideia de que aquilo era uma prova para as crianças. Na verdade, era uma prova para o pastor. Porque as crianças tinham que ter aprendido naquele período que tiveram a oportunidade de aprender. Então nós vamos seguir, a Isis vai passar a primeira pergunta, eu vou dar vocês aqui também lendo a resposta, para que fique um pouco mais forte. O que é o sacramento do altar? É o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sob o pão e o vinho, dado a nós cristãos para comer e beber, instituído pelo próprio Cristo. Uma chave já tem aqui. A Santa Ceia não é para geral. Dado a nós cristãos. Não é para qualquer um e não é para todo mundo. A Santa Ceia é para cristãos, para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que têm o Deus Pai, Filho e Espírito Santo como seu Deus. É para estas pessoas que se destina o Santo Sacramento do altar. Próxima pergunta: onde está escrito isso? Assim escrevem os santos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e São Paulo. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou também o cálice e, tendo dado graças, deu-lhe, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aqui aparece, vocês façam isso quantas vezes vocês o beberem em memória de mim. Mas a Santa Ceia não é só um memorial, só algo para a gente lembrar de Jesus. Aqui é só uma referência. Cada vez que vocês fizerem lembrando de mim, façam a Santa Ceia da forma correta e lembrem que é dado por vocês. Aqui está dado por vós, né? Dado por vocês. E essas duas partes agora são tão importantes que as próximas 3 perguntas elas vão aparecer de uma forma ou de outra. Terceira pergunta: que proveito há nesse comer e beber? Isso nos indicam as palavras: dado em favor de vós e derramado para a remissão dos pecados. A saber que por essas palavras nos são dadas no sacramento
remissão dos pecados, vida e salvação. Pois onde há remissão dos pecados, há também vida e salvação. Uma vez eu vi alguém dizer que a Santa Ceia não perdoa pecados, que isso é uma história que inventaram. Não, não é. É para perdão dos nossos pecados. Nos cultos luteranos originais, nas primeiras liturgias, não existia sequer essa parte que a gente já fez aqui hoje, que é a confissão dos pecados e a absolvição geral feita pelo pastor. No início de cada culto a gente faz. A gente confessa os pecados e o pastor proclama o perdão. Nos cultos originalmente luteranos isso nem existia. Porque o perdão é recebido na Santa Ceia. E a prática da inscrição, que hoje a gente faz para o culto, para ver se cabe pessoas na classe, que a gente está colocando aqui na igreja durante o período de pandemia, mas não era para isso. Não era nem para estatística. A inscrição era feita na véspera do culto e fazia a inscrição todo aquele que gostaria de participar da Santa Ceia, porque ele tinha a oportunidade de ir lá falar com o pastor, que é o confessor, e confessar os seus pecados. Por isso não faz sentido ter inscrição para a Santa Ceia sem ter esta oportunidade. Virou apenas estatística. Não é originalmente a inscrição da Santa Ceia. Eu já vi congregações em que leigos fazem, em que existe um caderninho como era no nosso, que cada um pode assinar, porque é simplesmente estatística. E eu lembro que quando a gente mudou para o caderno, eu falei assim, olha, mas eu continuo confessor de vocês. Se tem alguma coisa que vocês gostariam de falar antes de participar da Santa Ceia, eu estou à disposição. Então é daí que vem essa prática da inscrição para a Santa Ceia, da certeza de que a Santa Ceia perdoa os pecados. Penúltima pergunta: como pode o ato físico do comer e beber efetuar tão grandes coisas? O comer e o beber, em verdade, não as podem efetuar, mas sim as palavras dado em favor de vós e derramado para a remissão dos pecados. Essas palavras, juntamente com o comer e o beber físico, são a coisa mais importante no sacramento. E o que crê nessas palavras tem o que elas dizem e expressam, a saber, remissão dos pecados. Aqui entra, de forma mais clara, um outro critério. A fé nos aproxima da Santa Ceia. Recebe a ceia para perdão dos pecados todo aquele que tem fé em Jesus Cristo e está arrependido. Todos recebem a Santa Ceia. Se entrar um ateu aqui hoje e participar da Santa Ceia, ele estará recebendo o corpo e o sangue de Cristo, porque a Santa Ceia não depende daquilo que eu creio. É Deus quem dá, e Deus faz atos perfeitos, e a Santa Ceia é perfeita por isso. Então a Santa Ceia, sempre que ela for feita da forma bíblica, ela está sendo distribuída, é a Santa Ceia que está sendo distribuída, é o corpo e sangue de Cristo que está sendo entregue. Pode vir uma pessoa de outra religião, pode vir um ateu, pode vir alguém que não tem nada a ver. Ele receberá a Santa Ceia, mas não receberá a bênção. Recebe a ira de Deus. Por isso que a gente insiste que as pessoas devam conhecer o que é a Santa Ceia antes de participar da Santa Ceia, que é, digamos assim, um mar de bênçãos. Aí vamos à quinta pergunta. Quem recebe dignamente este sacramento? Jejuar e preparar-se corporalmente é, sem dúvida, boa disciplina externa, mas verdadeiramente digno e bem preparado é aquele que tem fé nestas palavras: dado a favor de vós e derramado para a remissão dos pecados. Aquele, porém, que não crê nessas palavras ou delas duvida, é indigno e não está preparado, pois as palavras por vós exigem corações verdadeiramente crentes. Infelizmente, existem pessoas que não conseguem crer nas palavras que foram ditas pelo Jesus Cristo. Alguém podia alegar, assim como eu já vi algumas pessoas alegando, não, mas isso não foi Jesus quem disse,
foi um de seus apóstolos, foi um de seus discípulos, foram escritos. As palavras da Santa Ceia foram ditas pelo próprio Salvador Jesus Cristo. E mesmo assim tem gente que não crê naquilo que o Cristo nos falou. Jesus diz com toda clareza: isto é o meu corpo. E depois do versículo 24, do texto de Marcos que a gente leu hoje, versículo 22, isto é o meu corpo. E no 24 afirma algo semelhante sobre o vinho consagrado: isto é o meu sangue. Pessoas não creem nisso porque a sua razão é mais importante e é maior para elas do que a fé. O ser humano acha que é maior que Deus, muitas vezes. Nós não compreendemos algo e achamos que Deus é que está errado. Não é porque eu não compreendo algo que deixa de ser verdade. É só estudar matemática, né? Tentem estudar matemática. Tem muita coisa que vocês não vão entender. Não vai deixar de ser verdade porque vocês não entendem. Da palavra de Deus, que é muito mais séria que qualquer matemática, tem coisas que a gente não compreende, que a razão humana é incapaz de compreender. Outro dia eu escrevi uma frase e daí um colega pastor me contestou. Eu falei: rapaz, não sabia que você era incapaz de interpretar um texto. Você lê de novo, faz favor, e vê que eu não falei aquilo que você entendeu. A gente tem cada vez mais seres humanos assim, incapazes de compreender. A gente precisa dizer hoje em dia: olha, estou sendo irônico. O ser humano está perdendo capacidade cognitiva, assim como uma bola descendo o morro. Isso é culpa de quem? Não sei. Talvez seja do celular. Antigamente a gente decorava meia lista de telefone quando tinha. Hoje em dia a gente não decora nem o telefone da esposa, nem do filho e nem o próprio. Quando alguém pede assim: ó, me passa seu telefone, já fala assim: ó, vou te mandar para o Zap. Para já pegar e clicar no contato e enviar. O fato é que a gente não está entendendo as coisas, mas não é porque a razão humana é incapaz de compreender que algo deixa de ser verdade. Uma vez que a razão humana não compreende, muda a palavra de Deus para algo que a razão humana compreende. E aí onde está escrito isto é, as pessoas dizem: olha, aquele é lá, na verdade significa, simboliza. Não, meu filho, está escrito é. Em grego, o verbo é ser, não tem outra definição. É e é. Alguém diria assim: ou é ou deixa de é. É o meu corpo. É. Mas eu não compreendo isso. Olha, tem muita coisa que você não vai compreender. Não quer dizer que não seja verdade de Deus. Vou retomar a frase para falar completo. Uma vez que as pessoas não compreendem, mudam a palavra de Deus e onde está escrito é, compreendem, que simboliza. Como se trataria apenas de um símbolo, tanto faz se é com vinho, com suco de uva ou com outra bebida que te agrade. Também não importa se é com pão sem pão fermentado ou com bolo de milho. Já que é símbolo, eu posso fazer de qualquer coisa um símbolo. Na nossa cultura, nós temos uma aliança no dedo anelar da mão esquerda, simbolizando um casamento. Mas é nossa cultura. Em outras culturas é outro símbolo, uma pinta no meio da testa. Então, o símbolo você pode usar qualquer coisa. Mas é, diz a palavra de Deus. E sobre isso, nossos confessores também nos instruem no Catecismo Maior, na página 487 do livro de Concórdia. Se 100.000 demônios, juntamente com todos os entusiastas, se adiantarem dizendo: como pode o pão e o vinho ser o corpo e o sangue de Cristo, etc. Eu sei que todos os espíritos e eruditos reunidos
eruditos, as pessoas mais inteligentes, reunidas, não possuem tanta sabedoria quanto a divina majestade tem no dedo mindinho. Mesmo se disserem, eu não acredito, eu sei que toda inteligência do mundo não chega à unha do dedo mindinho de Deus. É legal essa figura de linguagem aqui. Personifica Deus para a gente entender o tamanho da superioridade da sabedoria de Deus. E mais, mesmo sem fé, a pessoa está recebendo a Santa Ceia instituída por Cristo, no livro de Concórdia também, Catecismo Maior. Ainda que um patife receba ou distribua o sacramento, recebe o sacramento verdadeiro, isto é, o corpo e o sangue de Cristo, tanto quanto mais dignamente o administre. Pois não se funda em santidade de homens, porém na palavra de Deus. Cristo não diz, se credes ou sois dignos, tendes o meu corpo e sangue, mas diz, tomai, comei, isto é o meu corpo e sangue. Repetindo, Jesus não diz, se você crer, você está recebendo o meu corpo e sangue. Ele diz, isto é o meu corpo e sangue. Quem toma a Santa Ceia com fé e arrependido dos seus pecados, tem o que ela promete dar, perdão dos pecados, vida e salvação. Quem toma a Santa Ceia sem fé ou sem arrependimento de seus pecados, tem o oposto. Tem a condenação, a ira de Deus, pois zomba do próprio corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Notem que a Santa Ceia só é feita como estabelecida por Deus, sempre é Santa Ceia. Olha, se é feita, não só é feita. A Santa Ceia, se é feita como estabelecida por Deus, sempre é Santa Ceia. Não depende da fé nem do pastor que a está administrando. Já imaginaram se a Santa Ceia que eu administro dependesse da fé pequenininha que eu tenho, vacilante? Já imaginou se depois eu renego a minha fé, deixo de ser pastor e até cristão? E todas as ceias que eu administrei deixam de ser Santa Ceia? Tem religiões que ensinam isso, que depende do cara que está ali na frente, e daí se ele não é mais cristão, todas as ceias que ele administrou, todas as confissões que ele ouviu e declarou, deixou de valer. Que triste é quando algo depende do ser humano, mas a Santa Ceia não é assim. O apóstolo Paulo, ao falar da Santa Ceia, ele não está inventando algo da sua cabeça. Ele deixa isso muito claro em 1 Coríntios 11, 23. Eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. E sobre a ceia, o próprio apóstolo Paulo já tinha falado um capítulo antes, capítulo 10. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus, na ceia do Senhor. Será que quando bebemos este cálice, não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? O que está presente na Santa Ceia? Uma pergunta que eu sempre falo para as crianças no catecismo. É só pão e vinho? Ou é só o corpo e sangue de Cristo? Tem igrejas que ensinam que depois da consagração, não tem mais pão e não tem mais vinho, é só corpo e sangue. Mas daí você olha aquele pedacinho de pão branco e você fala, carne não é. O apóstolo Paulo nos esclarece essa dúvida. Vocês estão recebendo no pão o corpo de Cristo, no vinho o sangue de Cristo, de maneira sacramental. Aí vem uma palavra que a Igreja Católica usa muito e que eu gosto, mistério. Tem coisa que para nós vai ser mistério. Nós não vamos saber até chegar no céu como é que é. Mas é verdade. Não porque a gente não crê, deixa de ser verdade. A Santa Ceia é uma bênção sem igual. Nunca pensem o contrário. A Santa Ceia é bênção sem igual. Mas é algo com que a gente precisa ter cuidado. Cuidado para não participar indignamente. Por isso nós insistimos na instrução
insistimos que pessoas que estão há muito tempo sem participar da Santa Ceia falem antes com o pastor, que pessoas que estão com alguma dificuldade, que a gente sabe que é pecado, que a própria pessoa que sabe que é pecado, não participe até resolver essa situação diante de Deus. É algo que precisa ser cuidado, mas também é preciso tomar cuidado para não deixar de participar da Santa Ceia. Tem gente que não quer corrigir a vida e daí se afasta da Santa Ceia. Se afasta de Cristo. Ah, não, mas eu só parei de tomar a Santa Ceia, não me afastei de Cristo. Se afastou de Cristo. Parou de tomar a Santa Ceia, está se afastando de Cristo. Essa é a palavra. É o corpo e o sangue de Cristo ou não é? Então tem pessoas que para viver a sua vida em pecado, abrem mão da Santa Ceia. E é muito triste. A minha oração é sempre para que Deus dê oportunidade, para que a pessoa se arrependa e volte a Cristo e ao seu perdão. E hoje tem algum pecado que impede você de participar da Santa Ceia? Não permita que isso aconteça. Arrependa-se do seu pecado, confesse a Deus os seus pecados e na Santa Ceia receba o perdão. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.